Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo com Gestão, gestão na prática e sem filtro. E no episódio de hoje iremos falar sobre um tema extremamente estratégico dentro da indústria, a gestão da manutenção. Muita gente ainda enxerga a manutenção como um custo, mas na prática ela impacta diretamente na produtividade, segurança, qualidade, resultado financeiro. E para falar hoje, iremos receber um convidado com grande experiência na área. Sendo assim, aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esse episódio e vem com a gente porque esse papo de hoje promete um conteúdo com muita experiência e muita prática. Seja muito bem-vindo ao Papo com Gestão. Hoje estamos recebendo o Alexandre. Seja muito bem-vindo. Por favor, Alexandre, se apresente. Olá, Rafael. Obrigado primeiramente pela oportunidade. É um tema que faz parte da minha vida há mais de 15 anos. Então, quero agradecer por essa oportunidade e parabenizar por esse projeto. Tenho certeza que vai render excelentes frutos e vai alcançar muitas pessoas interessadas no assunto. Obrigado. Bom, vamos lá. Quem é o Alexandre? Onde começou? Como que chegou nesse momento como gerente de manutenção numa indústria grande? Muito bom. Como estudante de engenharia industrial, ingressei na indústria aos 19 anos, né? Basicamente, Rafael, dos meus 18 anos na indústria, e foi o meu primeiro emprego, dos 18, 15 anos, basicamente, foram dentro da gestão de manutenção. Comecei ali como assistente de manutenção, tive a oportunidade de passar por todas as etapas de planejamento, até a fase de liderança como coordenador júnior, coordenador sênior, e hoje atuo como gerente sênior, né, numa grande empresa, referência aí no Brasil e no mundo, e com certeza aprendendo muito a cada dia para tornar esse nosso meio a cada dia mais confiável. Ah, legal. E você é natural de onde, Alexandre? Bom, eu sou natural de Goiânia, né, nascido e criado em Goiânia, foi onde eu tive a minha formação, onde também tive ali a minha primeira oportunidade. Trabalhei na Unilever por 13 anos, né? A Unilever foi uma escola para mim, onde basicamente tive toda a minha base, principalmente em manutenção, trabalhando em Goiânia. Tive a oportunidade também de conhecer várias fábricas no Brasil, também conheci a Unilever na Argentina. E depois de uma longa jornada na Unilever, e muito feliz, tive também a oportunidade de trabalhar numa segunda indústria holandesa, a JDE. A JDE foi um marco muito importante para mim, é uma multinacional do café, e ela possui várias marcas fortes no Brasil, sendo um negócio muito diferente, né, do que eu havia experimentado na Unilever. Na Unilever, basicamente, eu fazia maionese, e na JDE eu fui ter um grande aprendizado ali na indústria do café. Tive uma grande oportunidade em trabalhar em packaging em vase, né, uma experiência que eu ainda não tinha experimentado. E desde 2022 estou na Heineken. Primeiramente comecei no Rio Grande do Sul, né? Uma excelente oportunidade no Rio Grande do Sul como gerente de manutenção. E hoje estamos aqui em Ponta Grossa, né? Desenvolvendo um trabalho junto com a equipe aqui, conforme eu comentei, né? Com um grande desafio de tornar a fábrica cada dia mais confiável e com indicadores de performance ali à altura que ela merece. Não, legal. E falando em indicadores, vamos começar aí com as primeiras perguntas, né? Eu trouxe algumas perguntas aqui. Mas para você, o que você acredita ser o maior desafio dentro da manutenção hoje em dia? Rafael, no meu ponto de vista, existem vários desafios dentro da gestão de manutenção. Manutenção é uma área muito complexa, que exige muita resiliência, são vários os desafios. Mas, na minha opinião, um que eu gostaria de destacar é ser confiável com um custo assertivo. Hoje nós somos muito pressionados, seja qual for o meio, em ter disponibilidade do seu ativo, em ter confiabilidade e baixo custo. Uhum. E isso depende muito da maturidade de cada empresa, de cada indústria. Eu vejo ainda no mercado brasileiro que a gestão da manutenção ainda é muito reativa. E eu acredito que o principal desafio é encontrar esse justo meio entre ter uma disponibilidade adequada dos seus ativos, expressar confiabilidade
com um custo planejado. Certo. A gente percebe ainda muito essa inconsistência, né? De ter dificuldade em realmente atender o plano de manutenção atingindo os custos que foram planejados. Então, de forma geral, no meu ponto de vista, é o equilíbrio entre confiabilidade e gestão de custos. Fazer mais com menos, né? Você poderia resumir dessa forma. E como que você faz para fazer esse equilíbrio? O mais importante, a palavra-chave, Rafael, é a maturidade da manutenção. A manutenção, ela precisa ter uma estratégia muito bem definida. E o que quer dizer essa estratégia? Eu vejo que talvez nem todas as pessoas investem muito em ter uma matriz de criticidade forte. E a estratégia de uma manutenção forte precisa passar por uma matriz de criticidade robusta. Por quê? A matriz de criticidade, ela te mostra aonde de fato você precisa investir. Será que às vezes nós não estamos investindo o nosso OPEX e o nosso CAPEX aonde não vai trazer resultado, aonde não vai trazer confiabilidade? Então é fundamental a gente ter essa matriz de criticidade muito bem definida dentro da estratégia de manutenção. Outro ponto, nós precisamos eliminar perdas. Não é muito inteligente fazermos um corte linear dos custos de manutenção. Pelo contrário, eu acredito que a confiabilidade ela traz como resultado e consequência a redução de custo. Então, nós precisamos atacar perdas crônicas. Perdas repetitivas que acontecem diariamente na gestão da manutenção, elas impactam o seu HH, a sua mão de obra, que deixa de fazer o preventivo e o proativo para apagar incêndio. E além disso, se tiver peças, né, associadas, isso afeta o custo de manutenção. Então, o fundamental é não enxergar a manutenção como apagadores de incêndio, mas como uma área estratégica para o negócio, onde a confiabilidade, a engenharia da confiabilidade precisa ditar os ritmos da manutenção para atingir performance, ter disponibilidade e realmente otimizar os custos de manutenção e conseguirmos, assim, investir, né? Você tendo uma base muito forte na estratégia de manutenção, fazendo o básico muito bem feito, né? Eliminando as perdas crônicas, tendo uma matriz de confiabilidade robusta e realmente utilizando os dados ao seu favor, dados confiáveis. Não interessa se você tem muitos dashboards, Power BIs. De que adianta você ter inúmeros indicadores se você não sabe usar? Então é fundamental que dentro da estratégia de manutenção você consiga utilizar de forma correta os dados, as informações extraídas, analisar e realmente ser muito assertivo ali juntamente ao PCM, que é o Planejamento e Controle da Manutenção, que precisa ter muita disciplina para fazer a área da manutenção andar. Com certeza isso vai trazer benefícios, isso vai tornar a manutenção uma área muito estratégica e realmente vai ter um impacto muito grande no negócio. Então é preciso investir em engenharia de confiabilidade. Entendido, e muito bons os pontos que você trouxe, e um ponto que me chamou a atenção até para trazer clareza para o pessoal que está assistindo em casa. Você trouxe 2 vezes a perdas crônicas. Você teria exemplos nessa sua carreira que essas perdas crônicas trouxe muita falta de confiabilidade, que fez você perder muito, perder não, mas investir muito dinheiro de OPEX nessas perdas crônicas? Tem exemplos para isso? Com certeza, Rafael. Dentro da manutenção, a gente só consegue evoluir na maturidade. A manutenção, ela passou por várias etapas e fases, né? Existe a breakdown maintenance, que é a manutenção pós-quebra. Essa manutenção pós-quebra, ela é muito cara. Ela tem um custo muito elevado. E eu já passei por fases e vivi momentos onde a breakdown maintenance, as quebras, o unplanned, que afeta diretamente a disponibilidade, dominava a manutenção. E é necessário fazer a análise correta para que você consiga erradicar aquela perda. Então, passa também por uma capacitação do seu time técnico para ter, né, essa sensibilidade. Você precisa investir em ferramentas avançadas de análise para conseguir ter o diagnóstico certo. Mas se você não parar realmente com o seu time de manutenção e não focar, fazer um pareto e focar naquelas perdas crônicas, você não vai conseguir sair desse caos e investir tempo naquilo que de fato, né, é importante e é inteligente dentro da estratégia de manutenção. Então, já tive oportunidades em entender
perdas crônicas relacionadas à disponibilidade, né, as paradas não programadas, e aquilo que é crônico, utilizar a ferramenta correta. Existem muitas ferramentas conhecidas, né, o 5W1H, os 5 porquês. Existem ferramentas para determinados tipos de perda. Existem perdas esporádicas, com ferramentas simples você consegue resolver. Agora, existem perdas crônicas que todos os dias afetam a manutenção, que às vezes você vai precisar de uma análise mais aprofundada e investir no conhecimento da sua equipe para erradicar aquela perda. Com certeza, isso vai afetar até o próprio clima do time de manutenção, e a gente vai conseguir, de fato, atuar em quê, né? Atuar no backlog importante que vai te trazer resultado, vai ter mais disponibilidade do seu time técnico, né? Para apontar corretamente ali no dia a dia dentro das rotinas de manutenção. Então, utilizar os dados, entender quais são as perdas crônicas, utilizar a ferramenta correta e as pessoas, você precisa investir em conhecimento e análise profunda, você consegue começar a virar o jogo aí. Mas isso tudo passa, Rafael, pela maturidade da manutenção. De novo, né? Só repetindo, não enxergar a manutenção como apagadores de incêndio. É entender que ela pode mudar o patamar daquela fábrica, daquela empresa, se realmente for vista de forma estratégica, utilizando os dados corretamente, sendo profundo nas investigações e sempre com foco em erradicação e eliminar. Isso sim é redução de custo e não cortar de forma linear a verba de manutenção. Verdade. É a confiabilidade, né, ao seu favor. Verdade, porque uma manutenção bem feita, a máquina não para. A máquina não parou, estamos produzindo mais. Né? E assim, Rafael, a confiabilidade, né, a disponibilidade do seu ativo, ela afeta uma série de indicadores. Imagine uma empresa com alta performance. O volume que essa empresa pode proporcionar para o negócio. Existem vários insumos, né, utilidades, por exemplo, que elas são consumidas você produzindo bem ou mal. Uhum. Você vai ter o consumo. E você tendo alta confiabilidade, você consegue diluir essas perdas. Então, eu acho que esse é um ponto que o profissional de manutenção hoje tem que ter em mente, né? Não cortar por cortar, isso não é inteligente. Se você corta por cortar, você vai sofrer consequências no futuro. Vai aumentar a sua quantidade de paradas não planejadas, né? Você vai ter um custo maior envolvido. E realmente o segredo é esse, engenharia de confiabilidade ali como o cerne da manutenção. Então, legal. Mas ainda continuando, até na sua visão, tanto o Brasil também quanto o mundo afora. Com certeza você é um estudioso, você gosta da área que você atua. Na sua visão, muitas empresas ainda enxergam a manutenção como um custo ou como uma estratégia? Olha, Rafael, eu diria que na grande maioria, pelo que eu já presenciei, infelizmente ainda enxerga como um custo. Muito em virtude da reatividade, né? Existem vários dados interessantes no Brasil, acho que a Abraman é uma referência, né? E eu tenho uma admiração muito grande pela Abraman. Talvez um número aceitável dentro das empresas brasileiras seria de 15% a 20% do seu HH de manutenção investindo em manutenção corretiva, né? E às vezes você percebe que algumas empresas possuem valores bem acima disso. Então, é necessário ter uma mudança cultural, uma mudança de mindset e começar a investir na estratégia de manutenção de forma mais assertiva. Quando a gente olha para o mercado, eu vejo sim, Rafael, que as empresas ainda enxergam como custo. Apertou, caiu o volume, corta o custo de manutenção. Só que aí as empresas acabam entrando num ciclo vicioso, porque você não consegue gerar confiabilidade, performance, você simplesmente corta custo sem analisar e não investe na inteligência da manutenção, na estratégia da manutenção, que independente do meio, do negócio, ela é basicamente a mesma, né? Então, eu vejo também excelentes exemplos, né? Uhum. A gente consegue perceber no Brasil e no mundo empresas que têm um nível de manutenção muito elevado, alcançaram o nível de world class, mas eu percebo algo em comum entre todas elas. Você percebe uma gestão de manutenção, uma engenharia de confiabilidade muito forte. E não só, digo, do ativo equipamento, né? Porque a gestão de ativos não é só máquina. A gestão de ativos, pessoas,
a gestão de ativos e informações. São empresas que elas têm um poder de gerenciamento dos ativos, assim, que são fundamentais na manutenção, de uma forma muito coerente, muito responsável, e não é de um dia para a noite, né? Uma gestão de manutenção forte, ela é construída ao longo dos anos. Mas que realmente elas entenderam, Rafael, que a manutenção é uma área estratégica e que realmente precisa de um processo muito bem implementado, com muitas disciplinas e com muita rigorosidade, né? Para que consiga alcançar o patamar desejado de um world class, como a gente tem alguns exemplos no Brasil e no mundo. Não, legal. Até saindo do meu roteiro aqui, você trouxe um ponto interessante que eu quero questionar para você, que você é um gestor de manutenção, você é um gerente de manutenção numa multinacional, né? Então, abaixo de você existem muitas pessoas de diversas gerações, né? Tem pessoas mais velhas, pessoas mais novas, estagiários e etc. Na sua visão, hoje, na sua experiência de todas as empresas que você já trabalhou fora do país também, qual o maior desafio hoje de liderar essas pessoas e engajar na manutenção, de fazer uma manutenção correta, de engajar, fazer um Power BI correto, fazer uma manutenção na máquina correta, tentar trazer reduções de custo dentro da manutenção. Qual o seu segredo que você faz essas pessoas engajar e gostar da manutenção e trazer mais pessoas para dentro da indústria? O perfil das pessoas dentro da manutenção, elas têm evoluído e têm mudado bastante. Nós percebemos que há poucos anos atrás, né, existiam muitos técnicos, né, e gestores de manutenção que estavam há muitos anos no cargo. E eu percebo uma mudança nos últimos anos em relação a isso. Você tem um público, né, uma juventude que está aí, estudantes de engenharia, onde há uma preocupação e uma necessidade de crescimento rápido. Como engajar essas pessoas que realmente vivem num mundo volátil, ambíguo, incerto, complexo? Como engajar essas pessoas que têm uma necessidade, né, e uma velocidade de crescimento tão grande? É fundamental ter um plano de carreira muito bem estruturado e um acompanhamento mais de perto, Rafael. Talvez com maiores sessões de feedback, com desafios a mais curto prazo, para você sempre estar mantendo engajado essas pessoas. E a manutenção, nos dias de hoje, ela está tendo uma influência muito grande da tecnologia da informação, do IA. Conforme eu comentei, nós tínhamos uma manutenção quebra e conserta no passado. Aí, grandes empresas começaram a desenvolver, né, processos para manutenção preventiva, as famosas manutenção base-tempo, manutenção base-condição, e a manutenção preventiva ela foi, né, estabelecida. E nos dias atuais a gente percebe uma grande influência da tecnologia da informação na manutenção prescritiva e proativa. E essa geração de hoje, ela precisa estar muito conectada a isso, porque não é o futuro, é o presente. São sensores te dizendo, sua máquina vai quebrar. É necessário investir nesse tipo de conhecimento no público de hoje. Está conectado, né, ao mercado, está conectado às novas tendências. Enfim, é necessário manter os profissionais de hoje da manutenção muito conectados e engajados, principalmente por todas essas mudanças, né, que vem acontecendo, pela velocidade de crescimento. Eu acho que é fundamental um acompanhamento de perto e realmente investir em conhecimento, né? Nem tudo na vida é só promoção e tudo mais. E eu vejo que essa questão do conhecimento é fundamental, potencializar para que também você consiga manter, né, um público forte, um time forte e atualizado aí sobre as tendências da gestão de manutenção. Não, legal. E você trouxe um ponto interessante, aplicabilidade da IA dentro da manutenção. Eu não sei, né, dessa aplicabilidade, e sim, eu trago para você essa questão. Como está essa aplicabilidade da IA dentro da manutenção? Já está muito avançado, ainda está num processo embrionário, porque, como você bem trouxe, essa nova geração Z, é mais volátil, muito mais ágil e é totalmente adepto à IA. Então, para engajar um time da geração Z, a manutenção tem que ter alguma coisa aplicável para IA. Não sei como que está nessa parte.
Esse é um tema muito importante, é fundamental nos dias de hoje, só que ele é um tema que a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade, né? A gente não pode pular etapas. E o que seria isso? A tecnologia da informação, né? O IA dentro da manutenção, ele é um passo importante, entretanto, ele não funciona se você não tem uma base muito sólida e se você não tem processos de manutenção muito bem estabelecidos. Se você vai implementar um monitoramento online para uma empresa que não tem tagueamento, que não tem uma gestão de ordens, que não tem uma árvore de 8 níveis bem estruturada no SAP, que não tem um planejamento da programação muito bem definido, que não utiliza um PDCA estruturado, que não utiliza os dados corretamente, que vai gerando e não utiliza, isso pode ser um fracasso. Então, onde eu tenho visto isso funcionar muito bem? Em empresas que têm esses processos muito bem definidos, que tem uma condição de base muito forte, que tem uma rotina de manutenção muito forte, independente de quem entra e quem sai, os processos estão bem estabelecidos, e a tecnologia da informação, o IA, ele vem para somar, né? Para ajudar em termos de disponibilidade de mão de obra, porque é extremamente interessante como que isso funciona. Imagine só, existe uma curva, Rafael, muito famosa na manutenção que chama curva PF. Essa curva PF, ela te mostra as potenciais falhas de um componente antes da pane. Anos atrás, a manutenção, ela analisava as causas raízes da pane, da quebra, certo, que é o final dessa curva PF. O IA hoje, ele te mostra sinais de um determinado componente antes da pane. Uma vibração excessiva, uma temperatura excessiva. Tem algo anormal nesse componente e é necessário você fazer uma programação, parar e atuar corretamente. Então, hoje nós temos a oportunidade de fazer análise de causa do modo de falha, da falha potencial e não da falha funcional, que é a pane. Então, por isso, a nomenclatura manutenção proativa, manutenção prescritiva, que não é o futuro, é o hoje, é o momento, né? Existem várias empresas que têm investido muito nisso. É importante entender que não é barato, porém é a estratégia de manutenção mais barata que existe. Porque vai quebrar se você negligenciar. Se você não tratar, ela tá te avisando, você vai ter problemas. Então, eu sou fascinado pela estratégia de manutenção prescritiva, eu tenho uma admiração muito grande, eu tenho mergulhado nesse tema e é uma realidade, né? Começou ali com alguns testes em aeronaves, né? Então, a manutenção prescritiva, proativa em aeronaves, ela é fundamental, não podemos ter erros. E eu vejo uma utilização dentro das indústrias hoje de forma exponencial. Só que tem que ser usado com muita responsabilidade. Se você não tem uma base forte de gestão de manutenção, você pode acabar se decepcionando. Eu acho que está em linha, né, realmente com a evolução da maturidade da manutenção nas empresas. Ah, legal. E como que você faz para engajar tanto o time, como você trouxe da geração Z, mas da geração mais antiga? Porque tem a IA no meio. Como você bem trouxe exemplos, né? A geração mais antiga, hoje a tecnologia, para mim, é a chave. Quebrou a máquina, eu vou atuar, vou pôr para rodar e vida que segue. Já a geração nova, mais analítica, né? Vai mais em dados, etc. Como você faz para essa geração mais antiga, essa geração mais nova, estar dentro de uma ferramenta só, né? Dentro de um perfil só? O mais importante, Rafael, é você apresentar, independente de qual geração, o benefício que aquilo pode te proporcionar. Eu acredito que o profissional de manutenção, em sua grande maioria, quando ele identifica e enxerga o propósito naquilo, ele compra. Então, você vai conversar com um mecânico que está há 30 anos no mesmo cargo, na mesma posição, e talvez ele tenha alguns vícios. Mas se você consegue demonstrar o propósito daquilo, que vai tornar a vida dele mais fácil, que ele não vai precisar ser programado para fazer uma inspeção sensitiva ou instrumentada naquele ponto, que um sensor vai ajudar ele a identificar potenciais falhas, vai sobrar tempo para ele também fazer outras coisas mais nobres, desenvolver melhorias, desenvolver projetos, participar mais ativamente de alguns treinamentos também para desenvolvê-lo tecnicamente ou metodologicamente. O fundamental, Rafael, no meu ponto de vista, independente da geração,
é você conseguir mostrar o propósito daquilo, né? E as pessoas enxergar o benefício. E a IA, ela veio para somar muito, né? Veio para somar muito e realmente para evitar quebras, aumentar a disponibilidade, aumentar a confiabilidade da sua empresa e gerar lucro, né? É realmente a redução de custo correta, né? A redução de custo inteligente. Ah, legal. Eu aprofundei bastante nesse ativo de pessoas, né? Porque você é um gestor. Não só um gestor de manutenção, mas sim um gestor de pessoas. Então, você traz muita experiência, muito know-how referente a isso. Mas outro ativo que eu vou abordar aqui é a parte da própria gestão de ativos. Ele impacta diretamente no resultado financeiro da indústria. Você concorda nisso? Sim ou não? Concordo totalmente, é inerente a tudo isso que você comentou, e é fundamental sempre ter muita clareza de alguns indicadores de manutenção que impactam diretamente no resultado da companhia, né? E existem indicadores dentro da manutenção que são indicadores de performance, indicadores clássicos, que ele te demonstra se você está no caminho certo ou não e se realmente você vai fazer diferença no negócio. Então é fundamental, Rafael, ter indicadores chaves voltados para disponibilidade, para você produzir na hora certa, na quantidade certa, para você entregar o volume esperado. Conforme a gente comentou, né? Se você é muito produtivo, se você tem altos índices de confiabilidade, você vai ter menos perdas crônicas, né? Menos unplanned, menos incidências de quebras. Você, de fato, vai conseguir ter mais confiabilidade. E quais são esses indicadores que é fundamental nesse processo? Existe um indicador muito interessante na manutenção, que é o MTBF, que ele vai te demonstrar se você é muito confiável ou não. E para o negócio, ele é muito importante, que é o tempo médio entre as falhas. Quanto maior, melhor. Quanto maior, mais lucro você está gerando para a companhia. Mais performance você está gerando para a indústria ali que você trabalha. E existe outro indicador importante, já conectando, que ele se chama MTTR, né? Traduzindo do inglês, é o tempo médio de reparo. É quão efetivo e capacitado os seus técnicos são. Por que eu estou trazendo esses indicadores chaves de performance? Porque a manutenção, ela é chave para qualquer negócio. Porque o budget de manutenção, de certa forma, eu arrisco dizer que ele é o mais elevado dentro de uma indústria, né? Sim. É um orçamento muito elevado. E se você proporciona uma alta disponibilidade dos seus ativos, tendo um bom MTBF, um bom intervalo entre as paradas, e se o pessoal de planejamento tem a plena confiança que pode programar quando precisa e tem a confiança que você vai entregar aquele volume que foi desafiado, realmente a gente pode afirmar que você está fazendo diferença no seu negócio. E às vezes existe um indicador que eu também acho ele muito interessante, que não é muito inteligente às vezes você comparar se uma empresa, se uma indústria, ela gasta mais ou menos que a outra, né? Existem níveis de complexidade, existem fábricas que têm 20 linhas de produção, outras têm 10, 5. Não é muito inteligente você fazer uma comparação absoluta daquilo que você investe e gasta na manutenção, mas existe um indicador interessante que é você ter a razão entre os reais pelo seu volume produzido. Esse é um indicador também interessante que mostra se você está fazendo a diferença na empresa que você trabalha. Imagine que a gente faça parte de uma empresa com 10 indústrias no Brasil. Estamos indo bem ou mal? Faça a divisão do custo de manutenção pelo volume produzido. Essa razão ela é fundamental para que você consiga comparar, né? E realmente entender se a manutenção está fazendo diferença, está gerando economia, está impactando o negócio e está gerando confiabilidade. Entendi. Você falou de planejamento, né? O time de planejamento. A sua visão, é possível realizar a manutenção sem planejamento? Assim, é possível realizar as manutenções corretivas, né? É impossível. O PCM,
dentro da manutenção é uma área muito importante, né? O planejamento e controle de manutenção. Inclusive, é um desafio muito grande para os profissionais, porque o PCM, ele exige muita disciplina. O PCM, ele precisa ser muito rigoroso. O PCM não pode cair na tentação de realmente não planejar. Se você tem uma área da confiabilidade, Rafael, que ela é responsável por desenvolvimento dos planos de manutenção, desde a concepção do projeto que você conhece muito, né? Se a área da confiabilidade tem essa missão de desenvolver planos robustos de manutenção para a indústria, a parte do PCM, do planejamento e controle de manutenção, ela é fundamental no planejamento mais operacional e na disciplina de fazer aquilo acontecer. E não só no planejar, mas na execução junto ao time técnico, e não só da execução, mas qual é o produto que foi gerado ali. Então você tem um plano, por exemplo, de inspeção. Você vai lá e inspeciona. Você cumpriu o plano, mas e o produto gerado através daquela inspeção? E os desvios identificados? Né? Na indústria a gente chama de ordens filhas, né? De oriundas de inspeção. Aí a nomenclatura ela tem uma variação, né? De cada empresa. Mas dentro do ciclo PDCA é importantíssimo também o PCM monitorar o planejamento, a execução e realmente analisar a efetividade de tudo isso e ajudar o time de execução também na eliminação do famoso backlog, né? Que juntamente, Rafael, com indicadores de disponibilidade, né? De performance, como MTBF, MTTR que eu citei, e indicadores de custo, o backlog, que é medido em horas, ele é fundamental, porque se você não consegue administrá-lo bem, as empresas vão acabar vivendo um ciclo vicioso de quebra e conserta. Então, o PCM, Rafael, ele é fundamental na recepção, planejamento, né? Na recepção desses planos oriundos da confiabilidade, no planejamento, na programação, no acompanhar a execução e realmente analisar, né? De uma forma muito inteligente se isso tudo está gerando resultado. Caso não esteja gerando, aí o plano, né, o planejamento, ele precisa se adequar às mudanças. Ele precisa fazer as revisões necessárias, sempre com foco, Rafael, na sua primeira pergunta, né? Qual que é o grande desafio? O desafio principal, confiabilidade e custo, né? Sempre pensando nesse equilíbrio. O PCM, o planejamento, ele é fundamental a alcançar e obter êxito nesse grande desafio. Planejamento hoje é a palavra-chave dentro da indústria, né? Mas o profissional do PCM, hoje é fácil achar no mercado? Por exemplo, abrir uma vaga de um PCM para trabalhar na indústria que hoje você trabalha. Você consegue encontrar com agilidade? Um profissional que vai aderir à vaga que você está precisando. Olha, não é tão fácil e geralmente o que eu presenciei e vivi é realmente o desenvolver. Então, eu sempre tento olhar, Rafael, no aspecto da atitude. Entendo, né? A experiência ela é fundamental, né? O conhecimento e habilidades, eles são fundamentais, mas eu valorizo muito a atitude. Porque com atitude, se a pessoa tem protagonismo e atitude, você consegue desenvolver, você consegue habilitar, e isso é necessário tempo, né, para o desenvolvimento. Então, eu não vejo que é tão fácil encontrar profissionais disponíveis, né, com muita experiência no PCM, mas eu vejo muita gente, Rafael, que quer, que tem atitude, que está disposta a aprender, que está disponível a se desenvolver. A área da manutenção, ela realmente desenvolve muito um profissional. Conforme eu comentei, eu tive a oportunidade de passar pelo planejamento. Eu fui planejador de manutenção e eu tive muitos aprendizados ali, uma base muito forte na empresa que eu trabalhei. Ela sempre teve uma cultura muito forte do famoso pilar PM, né? O pilar de manutenção profissional. Ela sempre foi muito forte em confiabilidade. Foi uma escola onde eu tive a oportunidade de ter uma base muito forte. Quando eu entrei, não conhecia, sempre deixei claro que sempre tive uma vontade muito grande de ser um profissional da manutenção. Entrei cru, mas com muita vontade, né? Com sangue nos olhos de realmente aprender, desenvolver e querer fazer. E naturalmente você se desenvolve e aprende muito, porque existem muitos técnicos na área que, né, tem muita experiência, que acabam te desenvolvendo na parte técnica,
E eu tive a experiência e a oportunidade também de trabalhar com muitos gestores que me desenvolveram muito na parte estratégica dentro da manutenção. Então, fácil não é, mas eu acredito que a gente tem que valorizar muito a atitude e desenvolver, né? Acho que o papel do líder de manutenção, Rafael, hoje, no meu ponto de vista, não é ser a pessoa mais técnica do mundo, não é conhecer demais tecnicamente. O desafio, inclusive, para a geração de hoje é liderar pessoas e ter uma boa gestão da estratégia de manutenção, olhando para custo, né, e gestão das informações. Então, eu acho que ele tem que estar preparado para realmente desenvolver essas pessoas que querem crescer, que querem desenvolver, que realmente eu tive a experiência de encontrar várias aí nessa trajetória. Então, um profissional de PCM hoje ele é de casa, ele é formado de casa, ele não... Muito difícil vir do mercado, já entrar e sair jogando, né? Vestir a camisa 10 e já sair jogando. Tem que ser de casa para entender todos os processos. Eu diria que você encontra, mas como a gente tem um dinamismo muito grande nessa área, né, Rafael, uma rotatividade grande, você acaba encontrando, mas eu acho que na sua grande maioria, pelo menos o que eu presenciei e vi, é realmente o desenvolvimento, né? É realmente o desenvolvimento ali do profissional do planejamento e controle da manutenção. E em muitos casos também, dentro de uma carreira em Y, a gente percebe muitos técnicos de manutenção, formados em mecânica, eletrotécnica, automação, que decidem seguir a carreira da gestão. Tem uma base técnica muito forte, mas precisa se reinventar, né? E entender que sair da parte técnica e ir para o PCM é muito interessante, é legal, né? Você ter essa robustão técnica, mas não é o mais importante a partir de agora. E eu também presencio muito, né? E presenciei muitos casos assim de técnicos que na carreira Y, após muitos anos como técnico, né? Fazendo manutenções preventivas, fazendo inspeções de rota, eles decidiram partir para um caminho da gestão e é muito interessante também. Sei bem como é e é difícil sair da técnica e ir para a gestão. Mas, olhando para o mercado hoje, você assume um cargo de gerente de manutenção de uma indústria, o que for. E assumindo esse cargo, você vê que nessa indústria a gestão da manutenção está totalmente perdida ali. Então, nunca olharam para a manutenção nessa indústria. Já desde o início, quais os principais indicadores, né, de toda a sua carreira que você acredita que você vai conseguir virar o jogo e trazer benefícios referente à manutenção e redução de custo e equilíbrio dentro dessa indústria que está perdida dentro da manutenção? Perfeito. Hoje, para você, quais seriam esses indicadores? O primeiro passo, Rafael, antes dos indicadores, olhando para a manutenção talvez embrionária, que está começando, é você estabelecer alguns processos fundamentais dentro da gestão da manutenção, né? Eu até comentei, desde o tagueamento de equipamentos, é muito importante você ter isso muito bem definido e elaborado. Você estabelecer um processo de gestão de ordens de manutenção, que é fundamental, planejamento e programação, e também você conseguir, né, tratar o backlog que é gerado através disso. É muito importante você fazer uma estrutura forte de PCM, né? A gente acabou de comentar que não é fácil de encontrar profissionais, mas é fundamental estabelecer um processo robusto de PCM, de planejamento e controle da manutenção. E depois que você estabelece todo um processo, e aí seja qual plataforma for utilizada, né? Eu tive a experiência de utilizar o SAP e deixar sempre muito bem estruturado ali os seus ativos no SAP. Aí sim, depois desses processos estabelecidos, é importante você ter os indicadores chaves ali para acompanhar se você está no caminho certo ou não. Primeiro, o básico muito bem feito, processo estabelecido, e aí você vem com os indicadores de manutenção. E dentro dos indicadores de manutenção, existem vários, né? Eu não quero ser injusto com outro que eu não vou citar aqui, mas eu sempre friso muito os indicadores de performance, Rafael, porque eles indicam se você está no caminho correto ou não. Existe dentro da manutenção indicadores chaves para a disponibilidade do ativo que a gente não pode abrir mão, e o principal deles, no meu ponto de vista, é as paradas não planejadas. Então é fundamental você estabelecer um indicador de paradas não planejadas. Vamos lá, quebras. Você tem uma taxa de quebras elevada na sua indústria? Repetitividade, recorrência.
Como que está isso? Existem quebras grandes? Tudo isso afeta a disponibilidade. Você começa a virar o jogo quando você começa a quebrar nesse indicador a repetição e você interfere diretamente no indicador que eu acho um dos mais importantes, se não o mais importante, Rafael, que é o MTBF, né? Que na tradução é o tempo médio entre as quebras, que quanto maior, melhor. É fundamental ter uma estratégia de manutenção forte para que você consiga reduzir o índice de quebras e aumentar o MTBF. Mas não é importante, Rafael, só reduzir a taxa de falhas e aumentar o MTBF. É importante que quando tem o problema, você seja muito efetivo na intervenção. E aí entra o terceiro indicador, que é o MTTR, né? Que é o tempo médio de reparo. Se você tem um MTTR muito alto, pode estar relacionado ao conhecimento do seu time, que talvez não tenha expertise e o conhecimento necessário para resolver aquele problema, pode estar relacionado à ferramenta, pode estar relacionado a alguns fatores. Mas é fundamental ter essa medição para saber aonde atuar. Numa tecnologia específica, numa modalidade específica, elétrica, mecânica, automação, onde eu tenho os meus maiores problemas, né? E além de indicadores de disponibilidade, MTBF, MTTR, o backlog ele é muito importante, é um indicador também muito utilizado, clássico dentro da manutenção, que é medido em horas. E realmente, se você é muito efetivo no cumprimento de planos de manutenção, mas se você tem um backlog alto, isso pode ser um problema. Então, é fundamental você ter o controle sobre o seu backlog. Esse indicador ele é fundamental dentro da manutenção. E um outro indicador-chave, Rafael, que ele consegue nos demonstrar também se estamos no caminho correto e a maturidade do nosso time é o percentual de manutenção preventiva e corretiva. Assim, o fundamental é a migração da corretiva para preventiva. Certo. Então, por isso que eu comecei dizendo que é importante a estratégia de manutenção ser muito forte, você ter rotinas muito bem pré-estabelecidas, e aí na sequência você vê com seus indicadores. Porque se você tem a sua mão de obra, o seu HH, muito mais dedicado em corretivas, algo está errado. Mas aí é voltado para também a maturidade do time. Voltado para a maturidade do time, e não só a maturidade do time, como também a maturidade da sua estratégia. Será que você tem uma estratégia de manutenção que vai te proporcionar uma migração de investimento de recurso em corretiva para preventiva? Verdade. Um número saudável. A gente, né, diversas vezes já viu vários exemplos, mas diria que no máximo 20% do time, de 20% a 15% no Brasil, deveria estar com HH aplicado à corretiva. Ao ideal, o excelente, menos do que 10%. E o restante, você tem ali, é claro, né, uma perda da sua mão de obra, que você tem turnover, você tem folga, né, você tem um cafezinho, existem ali... É difícil você conseguir programar 100% do seu time, mas a grande parte do seu HH tem que estar aplicado à estratégia de manutenção preventiva. É fundamental também você ter esse indicador. Você entender se aquele mês o seu time passou mais tempo apagando incêndio ou realmente fazendo aquilo que é importante, que é a manutenção preventiva, né? São as manutenções base tempo, as manutenções base condição, o seu time aplicando conhecimento em encontrar a causa raiz de fato para erradicar as perdas crônicas, se o seu time está investindo ali em conhecimento para realmente fazer as leituras corretas dos dados, né? E utilizar isso a favor da manutenção da confiabilidade. Então, esse também é um indicador-chave. E aí você também tem a parte de custos, que é fundamental, né? É um grande desafio dentro da manutenção, é uma das áreas mais delicadas e críticas, mas não olhar o custo por si só de forma absoluta. Realmente, você ter uma razão, você entender e se comparar, né? Será que os meus reais por quilogramas, né? Será que os meus reais por toneladas? Será que os meus reais por volume produzido, eles demonstram que a gente tem uma gestão de custo forte, uma manutenção eficiente? Então, são alguns dos indicadores que são indispensáveis dentro da gestão de manutenção. Você trouxe um ponto que me deixou curioso. A parte de maturidade do time, né? Tanto manutenção corretiva como preventiva. Você trouxe que
você atuou já fora do país, você trabalhou na Argentina. Na época que você atuou lá, você saiu daqui do Brasil, foi para Argentina, então você conseguiu analisar a maturidade do time Brasil e a maturidade do time ali da Argentina. Qual dos dois se destacou na parte da maturidade dentro da manutenção? E o que você fez para engajar o time, ter essa maturidade, tanto na preventiva, corretiva e seguir padrões? Uhum. Olha, Rafael, eu digo que não há muita diferença. Eu diria que a cultura latino-americana ela é muito parecida dentro da gestão da manutenção. E as grandes empresas, né, empresas com alto grau de maturidade, elas utilizam filosofias de trabalho na sua grande maioria orientais, né? Você tem um WCM, você tem um TPM, e o oriental ele é muito disciplinado. E são filosofias de trabalho, não é um hardware, não é um software, é uma filosofia de trabalho o TPM e o WCM. E essas filosofias de trabalho, elas exigem muita disciplina. E pelo que eu percebi, né, na experiência que eu tive lá e aqui também, é que falta um pouco dessa disciplina, sabe? E a falta dessa disciplina da manutenção, ela é cruel. Porque se você não tem disciplina nos seus processos, acaba que você entra num ciclo vicioso difícil de sair. Então, pelo que eu percebi, existem sim, né, as suas diferenças, mas acho que o grande desafio é realmente convencer o latino-americano, seja no Brasil, na Argentina, no Peru, no Chile, a ter essa disciplina. A gente vê excelentes cases, né, assim, principalmente no Japão, né, a gente que estuda muito ali o TPM e o WCM, de que eles transformaram, né, o país e conseguiram grandes resultados ali com os métodos aplicados, mas eu acho que a gente está um pouco distante ainda, mas eu acredito que está muito relacionado à disciplina. E a disciplina ela é fundamental, não só na manutenção, né, mas em qualquer área dentro da empresa. E aí, qual que é o papel do gestor? Conforme eu comentei, Rafael, eu não vejo mais nos dias de hoje o líder, o gestor de manutenção, sendo um grande diferencial ser extremamente técnico, mas ele é um líder de pessoas, né? E ele precisa influenciar e estar perto e promover essa disciplina. Tentando dar alguns exemplos. Ao longo da trajetória, eu vi que é muito difícil aplicar alguns métodos para atacar algumas perdas, para eliminar perdas crônicas. Certo. Porque exige muita análise. Às vezes você vai fazer um 5W e um H e eu não vejo que a pessoa talvez quer investir muito raciocínio para tentar encontrar aquele fenômeno. E aí eles acaba sendo mais simplista ali encontrar um fenômeno. Um fenômeno raso no 5W e um H, quando você vai para os 5 porquês, você vai ter, cara, assim, não pode nem ser 5 porquês chamado, tem que ser chamado múltiplos porquê, porque você não vai conseguir uma análise profunda. Então é necessário que o líder de hoje dê o exemplo, ele acompanhe, ele desenvolva, ele ajude e ele consiga mostrar o propósito por trás daquela ferramenta para busca dos resultados. E, inclusive, isso é uma resposta, Rafael, por que os índices de quebra no Brasil ou aqui na América, eles são tão elevados? Porque não há disciplina, não há profundidade de análise para erradicar perdas. O brasileiro, no meu ponto de vista, posso estar errado, ele não tem esse perfil, essa cultura, profundidade nas análises. Eu já vi análises fantásticas na minha vida utilizando o método de você utilizar câmera de alta velocidade para encontrar uma determinada falha, você utilizar SolidWorks, entre outras ferramentas, né, para conseguir de fato, né, ser profundo, investir ali tempo e erradicar aquela perda. Os índices de quebras eles são elevados porque falta essa disciplina, falta essa cultura, falta essa profundidade. E aí acaba que você não investe nisso, você tem uma alta taxa de repetitividade de problemas, e aí você não amadurece, você não cresce, você fica naquele movimento frenético de quebra e conserta, isso acaba te cansando, isso desmotiva o time, isso mexe com o clima, o gestor desespera, mas ele não para investir nessa profundidade. É necessário que o gestor ele invista tempo e energia
em tornar o time dele profundo nessas investigações que são fundamentais na manutenção. Manutenção sem método não existe. E essa disciplina é mais voltada pro gestor, porque ele tem que ser exemplo Ele pro tem que time dar o operacional. exemplo. Dentro do TPM, do WCM, né, seja qual ferramenta for, o primeiro exemplo tem que ser do líder. Uhum. Como é uma filosofia de trabalho, os liderados precisam enxergar exemplo no seu líder, que ele utiliza, que ele é um amplificador daquela filosofia de trabalho. Então, o exemplo tem que partir do gestor. Ele precisa mergulhar, ele precisa se aprofundar e ele precisa desenvolver também habilidades para multiplicar isso. Senão, realmente, ele não vai conseguir. Se ele não desenvolver, né, a sua equipe, seu time. Se o time vai no caminho contrário disso, o gestor vai acabar frustrando e não vai conseguir uma evolução importante. E essa disciplina você consegue aplicar dentro do ambiente com uma alta pressão? Muita quebra, alta diretoria cobrando muita agilidade nessa manutenção. Então você consegue aplicar essa disciplina, padronizações, o time todo engajado dentro do ambiente com um alto índice de pressão? Sem essa disciplina, a gente não consegue sair desse ciclo. Eu acho que você pode começar com pequenos exemplos. Não dá para fazer tudo, mas vamos colocar aqui como um propósito fazer uma investigação profunda e eliminar num determinado equipamento aquela perda crônica e mostrar o benefício daquilo e começar a influenciar e criar um ciclo virtuoso. Porque muitas das pessoas elas precisam ver para crer, elas precisam enxergar o benefício naquilo que você aplicou. Então, às vezes, você começa com pequenas ações, com pequenas atitudes, aplicando a ferramenta em locais estratégicos, e você começa a gerar um movimento. O que o gestor precisa entender é que tem um limite, né? Ele não consegue passar o tempo todo fazendo isso. Dentro da manutenção, você tem vários pratos, né, para equilibrar, e esse é um deles. Então, é muito importante aí o poder de influência, de você influenciar os seus pares, de você influenciar o seu líder e de você trazer isso para os seus liderados. E é necessário investir tempo, né? Realmente é necessário investir tempo no desenvolvimento das pessoas, porque uma coisa é o desenvolvimento técnico que você aprende numa escola técnica. Sim. Mas o metodológico realmente é você quebrar alguns paradigmas e você demonstrar que sem profundidade você não chega a lugar nenhum. No meu ponto de vista, falta muita profundidade hoje na gestão da manutenção, e se as pessoas entenderem isso, com certeza você vai começar a ter bons exemplos, vai começar a arrastar a multidão. E com certeza você passou por isso nesses 15 anos seu de carreira dentro da manutenção, por ambientes de alta pressão. Você teria um exemplo, resumidamente, que você passou, você entendeu o problema que tinha na mão, você estava sentindo a pressão da sua alta diretoria, o que for, e você conseguiu engajar o time a solucionar esse problema. Com disciplina, com padronizações, com segurança, e conseguiu sair dessa pressão que estava vindo da alta cúpula. Exato. Geralmente, as principais pressões que eu presenciei na indústria, Rafael, sempre foram relacionadas à performance. Certo. E um dos piores cenários que eu presenciei, eu tive que dar um passo para trás. Porque, de fato, era um ciclo difícil de quebra e conserta, né? E só depois que eu dei um passo para trás para entender o que está acontecendo de errado aqui. Por que meu time está batendo tanta cabeça? Qual ativo que eu tenho que investir mais nesse momento? É no ativo hardware? Eu estou com um problema grave em relação à comunicação e informação, e ali eu descobri que os dados que eu tinha, as informações que eu tinha, estavam me direcionando para o lugar errado. E aí, nesse momento, onde você dá um passo para trás, você precisa ter clareza mental, né? E sabedoria para utilizar a ferramenta correta. E aí eu comecei o quê? Eu comecei a identificar oportunidades para realmente eu ter a informação, que é tudo, né? De forma correta, para atacar aquilo que estava me matando. E isso realmente
fez o nosso time, na ocasião, virar o jogo, né? Então, informação dentro da gestão de manutenção, esse ativo informação, ele é fundamental para te dar o direcionamento correto. A gente conseguiu sair dessa crise de forma priorizada e inteligente, e é muito importante, Rafael, dentro da manutenção, saber priorizar. E isso, na ocasião, me ajudou muito em relação à priorização. Como algumas pessoas já passaram por isso também, você ataca tudo de forma desordenada e investe até de forma errônea. Se você realmente entende que as informações que você tem está te direcionando de forma incorreta, você não consegue sair dali. Então, foi um marco, né? Esse processo realmente confiável de gestão das informações. E a gente conseguiu, de forma priorizada e inteligente, atacar aquilo que mais tomava o nosso tempo, que mais nos prejudicava. E o time começou a ver valor naquilo, e a gente conseguiu virar o jogo, né? E realmente eu levei isso para a vida. Então, é muito importante a informação correta, e eu tenho muita dificuldade, às vezes, quando você tem muitos indicadores, muitos dashboards e Power BI da vida, né? E realmente você não tem clareza de onde aquilo vai te levar. Então, é melhor você ter algo mais otimizado, mas que realmente vai te mostrar o caminho e a decisão que você tem que tomar. E nobre da sua parte de trazer a sua dificuldade. Isso é muito nobre e não é visto... É visto isso em poucos gestores, essa nobreza de trazer a dificuldade, né? Mas seguindo aqui, principalmente para a última pergunta, é mais individual, tá? O que você teria para trazer para a juventude de hoje? Uma dica, um conselho para um jovem, tanto ele homem ou mulher, que está querendo ingressar, mas na gestão da manutenção. O que você daria de conselho para essa pessoa, do que você passou, para ela acertar de primeira, com seus erros, com seus acertos, mas uma dica, um conselho, o que você traria para essa pessoa? Bom, para o profissional que quer ingressar hoje na área da manutenção, ele, primeiramente, precisa ter muita resiliência, é fundamental a resiliência dentro da manutenção, e paciência também. Porque ele vai encontrar muitos desafios básicos que ele precisa fazer parte desse processo de mudança, e ele precisa ter muita disciplina nessa questão, né, de se moldar à gestão de manutenção nos dias de hoje. Eu diria, foca primeiramente no básico muito bem feito, e uma outra coluna fundamental do básico muito bem feito para quem quer entrar na manutenção hoje, né? Que às vezes um estudante de engenharia, eu tive a oportunidade de contratar vários aprendizes que estudavam engenharia e às vezes achava que a manutenção é algo, né, muito complexo e muito difícil, e muitas das vezes o problema era algo muito básico, né? Sim. Então, faça o básico muito bem feito dentro da manutenção, isso vai proporcionar um resultado fantástico. E o digital, ele é indispensável hoje dentro da manutenção, né? É estudar, pesquisar, se atualizar em relação às tendências de mercado da manutenção voltadas para o IA, para o digital, né? Para a tecnologia da informação. E isso é fundamental, né? Entender resiliência, paciência, faça o básico muito bem feito, tenha muita disciplina e realmente mergulhe no digital. Traga o digital a favor da manutenção para potencializar os resultados, porque com certeza, Rafael, se ele entender e se ele conseguir equilibrar isso muito bem, né, de uma rotina muito forte, de muita disciplina com o digital, ele vai ter muito sucesso como um profissional de manutenção. Ter essa leitura, né? Eu cheguei a comentar que é uma linha muito tênue e a gente tem que tomar muito cuidado em querer investir em digital, e o problema não é esse, né? O problema é realmente pecar nos processos básicos de manutenção. Então, eu diria basicamente isso: entenda, conheça, se aprofunde naquilo que é básico, faça o básico muito bem feito, tenha paciência, seja resiliente e realmente mergulhe aí naquilo que a gente tem visto, que tem proporcionado, né, muita confiabilidade aí. Inclusive no Brasil, na América do Sul, a gente tem grandes exemplos de empresas que investiram no IA e realmente estão trabalhando de forma proativa
a manutenção proativa ela é uma tendência forte e ela é fundamental para as empresas nos dias de hoje. Não, legal. Bom, obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio. Uma conversa muito rica, muito valorosa referente à manutenção. Então, agradeço a sua presença, Alexandre. Obrigado por trazer e compartilhar. Espero que todo mundo de casa aí que está escutando tirou algum insight dessa nossa conversa, né? E só tenho a agradecer. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado pela oportunidade, pela honra de estar aqui e aprendi muito com você hoje também. Muito obrigado. E siga nas páginas sociais Papo com Gestão.